Você viu Jurassic Park 1? Viu? Se você viu no cinema, quer dizer que você tá passadinho no tempo, né, filho? Agora, se você é igual a mim, que viu só no Sessão da Tarde, com certeza jovem você é. E o lance é o seguinte, filho. A gente vai partir do Jurassic Park trabalhar, tá, conceitos muito importantes que, inclusive, vão matar essa questão 100 do Enem 2022, PPL. E a gente vai poder também tocar aqui em vários outros assuntos, porque quando lançou o Jurassic Park 1, meu irmão, foi uma chuvarada de questões e questões que se repetem até hoje, cara. Naturalmente, com outra abordagem, como essa questãozinha aí que estão aí para vocês. Então vamos fazer aquela resolução que vocês curtem muito, né? Revisando inúmeros assuntos e ampliando aí o máximo possível para a gente, meu irmão, já ficar pronto para uma próxima questãozinha que vai vir pela frente. Beleza? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E o lance é o seguinte, ó, ele meteu esse seguinte papo, ó, que uma intervenção no meio ambiente tem inquietado muitos pesquisadores que consideram um risco reviver uma espécie extinta. Os envolvidos são os mamutes, paquidermes peludos extintos há milhares de anos. Em cadáveres de mamutes recuperados de locais como a Sibéria, estão sendo conduzidas buscas por células somáticas, com núcleos viáveis para posteriormente ser tentada sua inserção em zigotos anucleados de elefantes. Então, galera, essa história ela coincide razoavelmente com o início do Jurassic Park. Se você não viu, veja um aí, pô, que é bem bacana. E qual é o lance? A história ela parte do princípio que esse cara, um cientista, né, um cientista muito louco, pegou aqui, achou um âmbar, em que tinha ali, né, que são substâncias liberadas por árvores, ok? E aprisionaram aqui alguns mosquitinhos que poderiam ter ali, né, picado, né, um dinossauro, ok? E ficaram presos ali. E aí conservaram o material genético existente nessas células sanguíneas, né? Vamos fazer aqui, ó, uma célula, uma hemácia, ok, de um dinossauro, certo? Ó, hemácia. Então essa é a hemácia do dinossauro, botadinho, beleza? E aí, o que acontece? Os caras aproveitaram o núcleo, ok? Onde naturalmente está toda a carga cromossômica do nosso dinossauro, ok? E os caras extraíram esse núcleo, beleza? Tá? Então pegaram o núcleo, introduziram, tá? Introduziram num óvulo, beleza? De um animal, né? De um outro animal, um animal, não me lembro exatamente no filme qual que eles falam, mas eu acho que tinha alguma ancestralidade, tudo, ok? E aí botam essa célula para se desenvolver, beleza? Tranquilo? Show de bola. O bacana é que, só para vocês terem ideia, esse filme, ele sai anterior ao ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero clonado na história, lá em torno de 1996, se eu não me engano, por aí. Então, galera, daqui, né, os caras introduziram no útero, né, de um animal e tá aí o dino bonitão, ok? Feitinho e que, meu irmão, compunha lá o Parque dos Dinossauros, beleza? Então lembrem que esse dinossauro que se desenvolveu, ele é idêntico, tá, ao dinossauro que doou o núcleo, beleza? Bom, como eu falei, isso aí dentro da teoria é viável. A questão maior, inclusive para a questão dos mamutes, é relacionado à conservação do DNA, beleza? Então a dificuldade que se tem, mesmo aqui, ó, em temperaturas tão geladas como na Sibéria, ok? Ou até mesmo, né, um mosquitinho aqui que sobreviveu não, desculpa, mas que foi mantido, né, bem conservado, o DNA, cara, ele vai se degradando ao longo do tempo, beleza? O que muitos estão tentando desenhar é a ideia, principalmente relacionada à Sibéria, agora com um conhecimento tecnológico maior, né, biotecnológico muito maior, é que os fragmentos de DNA que estiverem ausentes, ok, poderiam ser, vamos dizer assim, substituídos, tá, ou completados
com um material genético, ok? De um descendente desses mamutes. No caso aí, né, um elefante, enfim, algum animal que realmente tenha um razoável nível de ancestralidade. Beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, dentro dessa brincadeira, desse contexto, existem inúmeras questões que se repetem ao longo dos vestibulares, ok? E, meu irmão, só muda o texto, muda aí, né? O cara tá falando aqui do mamute, né? Muitas questões falaram do Parque dos Dinossauros, enfim. Então, essa é a brincadeira. Mas uma questão que já é bem bacana. Por que essa questão das hemácias, ok? Para, no caso, né, os dinossauros, que são répteis, ok? Qual a ideia? Por que não poderia ser feita com um mamífero? Aí já tem a primeira brincadeira legal em termos de questões que o cara, ele cobra de você, né, o conhecimento que as nossas hemácias não têm núcleo. Se não tem núcleo, as nossas hemácias não são células muito adequadas para se fazer qualquer, né, engenharia genética, porque não tem DNA ali dentro, beleza? Lembra que quando os eritroblastos, né, lá na medula, eles vão amadurecendo, eles perdem, além do núcleo, algumas organelas. Isso é importante, ok? Isso é extremamente importante para quem? Para o transporte de oxigênio, beleza? Porque aumenta a efetividade. Porém, a gente tem uma perda que é relacionada ao quê? Ao tempo de vida da hemácia, que é curto, em torno aí de 90 dias. E aí vale a pena demais o link, ó, aqui, ó, com essa questãozinha do próprio Enem 2022, um papo super falado, que só no Enem já caiu 2 vezes, que é o papo da eritropoetina, que vai ser, né, o hormônio que vai estimular, né, a produção de hemácias, ou seja, o próprio rim, ele percebe, né, a menor capacidade aí, né, o envelhecimento das hemácias, que vão necessitar aí que elas sejam degradadas. Quem está muito relacionado isso ao fígado, né, e o próprio baço, e o rim, ele percebe essa diminuição da concentração de oxigênio e libera, né, o que chamamos de eritropoetina, beleza? E aí a eritropoetina bate lá na medula óssea e fala: medula, vamos embora, vamos que vamos produzir mais hemácias. Por isso que por muito tempo a eritropoetina foi utilizada como doping. Beleza? Um papo maneiro, né? E aí, dentro dessa ideia, né, você estimula a produção de hemácias. Quem usa eritropoetina como doping tem aí a intenção de produzir mais hemácias e ter uma efetividade maior num exercício físico. Beleza? Tranquilo? Então, galera, esse é um papo, sim, muito clássico. A outra ideia, classicona, vou fazer um cromossomo aqui duplicado e condensadinho, ó, só para a gente relembrar aqui, velho sucesso, que isso aqui é polêmico, inclusive, tá? Não se sabe ao certo que se a Dolly, ela teve morte precoce por conta do que eu vou falar agora aqui com vocês. Lembra que a gente tem a constricção primária do nosso cromossomo, bonitona aqui, né, o centrômero, lembrando que o nosso cromossomo aqui ele está duplicado, e a gente tem a constricção secundária, ok? Que organiza aqui, ó, o que chamamos de telômero, ok? O telômero ele é conhecido como relógio biológico, né? Por quê? Porque a cada divisão, ok, né, rola a perda, ok, de partes do telômero, beleza? E aí esse telômero ele vai chegar ao que a gente chama de um estado crítico, ok, em que ele não é mais consumido, porém essa célula também não vai se dividir mais. Estou caracterizando o quê? Morte celular e envelhecimento do indivíduo, beleza? Só que se você faz a clonagem a partir de um indivíduo adulto, a gente parte do princípio que esse telômero, ele já está o quê? Ele já está meio que consumido, né, filho? E a gente não renova o telômero. Lembra que isso aí também é questão de prova clássica, tá? Existe uma enzima que é a telomerase, ok? Que ela renova, tá, o telômero, beleza? Ela é inativada nos indivíduos de maneira geral. Só tem um tipo de célula que mantém a telomerase ativa, que são as células germinativas. Né? Por isso que o homem, por exemplo, ele produz milhões e milhões de espermatozoides e, em princípio, até o fim da vida, filho.
né? Outras questões que impedem a produção de espermatozoides aí, principalmente já com um indivíduo, né, na fase senil, né, na fase mais idosa. Tranquilo? Agora, tem um outro tipo de células, ok, que tem a telomerase ativa, né, que são as células, né, cancerígenas. Então, quando a gente relaciona o câncer à telomerase, a gente pensa exatamente na ideia de quê? De proliferação excessiva de células, como todo tumor. Beleza? Tranquilo? Então, gente, essa ideia do telômero, ela foi falada bastante em muitas questões nessa questão do que acharam, né, que a ovelha Dolly ela teria morrido por envelhecimento precoce, já que foi utilizada uma célula adulta que teria o telômero aí reduzido e, portanto, né, ela quando se desenvolveu, ela já, entre aspas, estaria velha porque os telômeros, né, estariam consumidos, beleza? Então, por isso a morte precoce. Agora, eu insisto, isso não é afirmado por quem trabalhou com ovelha Dolly, tá? Existem outras hipóteses para a morte dela precoce e não necessariamente a questão da clonagem, beleza? Tranquilo? Mas não estava lá e não tenho nem capacidade para realmente dizer quem está certo e quem está errado, e também acho que isso é extremamente irrelevante para a gente aqui que só quer matar questões. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos agora, depois aí eu ampliei um pouquinho, falei de duas possíveis questões que poderiam vir para vocês. Vamos matar essa, que ela é simples, né? Não é uma que é dentro de um assunto muito comentado por vocês. Então não deixem de se inscrever no canal, galera. Esse tipo de correção ela é importante pra caramba, porque vocês, além de matar a questão, ou seja, vocês vão definir um assunto na mente de vocês, vocês também vão o quê? Vão revisar outros assuntos, cara. Isso vai ampliando aí, é como se fosse uma teia de aranha, filho. Você vai agarrar aí de qualquer jeito, né, uma próxima questão que com certeza absoluta vai poder ser relacionado a essa brincadeira que a gente colocou aqui, beleza? Então a inscrição de vocês é importantíssimo, dá uma força danada quando vocês se inscrevem no canal, beleza? Então, ó, o método citado é denominado clonagem embrionária, por quê? Permite a criação de híbridos. O que é um híbrido, galera? Um ser híbrido é um ser formado pela união, ok? No caso de gametas, né, de indivíduos geneticamente o quê? Diferentes. Então, a gente está pegando a célula de um mesmo carinha, de um mesmo mamute, ok? Depende da reprodução assistida. Não tem nada a ver essa questão aí por ter utilizado, né? Leva à formação de uma nova espécie. Não, cara, é um clone, né? Um indivíduo exatamente igual a quem doou o núcleo, ok? Gera embriões cromossomicamente idênticos ao parental, a quem doou o núcleo. Então, realmente a letra D de genes. E está associado com transferência de genes entre... De jeito algum tem transferência de nada, fi. É só aproveitar o núcleo do outro cara. Maravilha, galera? Então é isso. Espero que tenham curtido, espero que realmente tenha acrescentado aí novas ideias na mente de vocês, assuntos, como eu falei, todos esses aqui discutidos nessa questão, que já caíram em inúmeros vestibulares e que, como eu falei, podem vir numa nova abordagem, talvez um vídeo, um filme mais novo, né? Porque esse filme aqui, já quem viu no cinema tá passadinho, pode ter certeza. Valeu, forte abraço, até a próxima.